Nós vamos dar sequência ao estudo do fruto do Espírito Santo. E hoje nós vamos para a quarta parte. Vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Antes de nós lermos, coloque a mão na altura do seu coração, feche os seus olhos. Jesus, obrigado por este momento e obrigado, meu Pai, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra em mais um dia. Eu peço ao Senhor que o Senhor ministre sobre os nossos corações aquilo que o Senhor tem para ministrar. E que não fale o Antônio Júnior, que não fale o homem, mas que não fale o eu, nem a arrogância, nem a soberba, mas que fale o Teu Espírito Santo, pois o Teu Espírito Santo, ele nos dá a direção em que devemos andar. Eu agradeço a Ti pela oportunidade de ouvir mais uma vez a Tua voz. Se você diga amém, diga para quem está perto aí, bom dia. Diga, esteja preparado. Pastor, eu estou com muita raiva dessa mulher, já faz as pazes aí, já resolve. E diga assim, ó, se prepare, hein? Diga assim, o chicote vai estar lá. Mas o fruto do Espírito já estudamos, amor. Se a dor do próximo não te dói, pode ser que você ainda não tenha um contato verdadeiro com o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia nos ensina que Deus, ele é amor. Se não tem amor, não tem Deus. Eu não vou pregar de novo não, porque senão a gente vai demorar muito aqui. A segunda parte do fruto, o gozo, que é a mesma coisa que alegria. A nossa alegria não deve estar naquilo que a gente tem. A nossa alegria tem que estar, meu irmão, somente em Deus. A alegria nos homens, você pode se frustrar. E eu vou falar para você abertamente, o mesmo Jesus que elogiou e se alegrou com Pedro, foi o mesmo Jesus que chamou Pedro de diabo ali, que o diabo estava usando a boca dele. Às vezes não é alegria nas pessoas, mas às vezes é nas posses. Por quando você se alegra naquilo que você tem, você vai fazer de tudo, inclusive trair Jesus como Judas traiu, para poder ter aquilo que teoricamente te alegra. Mas a nossa alegria tem que estar em Deus, nós já pregamos sobre isso. A terceira parte, que foi semana passada também, é paz. Meu irmão, Jesus antes de partir, ele reuniu os discípulos e falou, olha, eu estou indo embora, vou morrer, vou ressuscitar, depois vou subir para ficar do lado do Pai, virá outro que vai vos consolar, que é o Espírito Santo. Mas eu só vou deixar uma coisa para vocês enfrentarem esses momentos, a paz. Deixar a paz para que a gente enfrente um mundo tão turbulento e violento como é o mundo que a gente vive, mas aquilo ali era muito sério. Meu irmão, Efésios 2,14, o apóstolo Paulo disse, ele é a nossa paz. Se você tem paz, você tem Jesus. Se não tem paz, olha para o pastor, não tem Jesus. E aí é que é a resposta que você precisa ouvir. Pastor, como eu sei se é para mim ou não? Tem paz? Tem, é seu. Não tem paz? Vaza fora. Porque a ausência de paz é a ausência também de Jesus. Foi muito forte essa mensagem. E nós entramos hoje nesta que é muito importante e que traz muitos entendimentos para muitas pessoas que talvez não seja o entendimento real dessa palavra. E a quarta parte do fruto hoje é o que, igreja? Longanimidade. Se você for, não leia mais aí a sua Bíblia, olha aqui para o pastor. Se você for pegar no dicionário que a gente tem aí, você pode colocar tantos outros aí, o Aurélio, o Priberan e por aí afora. Você vai ter que longanimidade é como se fosse paciência. Mas se você for no dicionário bíblico e colocar longanimidade, na origem real da escrita da palavra, eu até fiz questão aqui de anotar, significa vagaroso em irar-se. É a mesma coisa que longânimo é o ânimo longo. É aquela pessoa que não perde a paciência com as afrontas que a vida ou que as pessoas proporcionam. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 28. Vamos lá. Então, longanimidade é isso, é o vagaroso em irar-se, é aquele que demora, meu irmão, a irar. É o que tem paciência para suportar as ofensas. Vamos lá? Bendizei os que vos o que, igreja? Maldizem. E orai pelos que vos o que, igreja? Caluniam ou perseguem. Olha para mim. Primeira coisa que Jesus ensina para a gente aqui, na data de hoje, é que a gente tem que aprender, meu irmão, a não dar o troco, pessoal. Hoje em dia, muitas coisas nos ofendem. Você quer que eu te provo isso? Teve agora o período político, sim ou não? Quantos irmãos pararam de falar com o irmão? Por causa de opinião política. Discutindo por gente que nem sequer sabe que você existe, que nunca pagou uma conta sua. Eu não estou falando para você que a gente não tem que ter a nossa opinião. Tem,
Mas olha para o pastor. Aí você fica vendo gente aí brigando por causa de resultado. Meu Deus do céu. Torcendo para dar errado. Eu vi gente comemorando a alta da gasolina. Eu falei, meu Deus, o cara não tá torcendo para o Brasil, irmão. A gente está todo mundo no mesmo barco. Independente de quem estiver no governo, qual que é o papel do crente? É o quê? Orar. A Bíblia diz orar para os que estão em evidência. Você pode ter sua opinião para A ou para B. Mas olha para o pastor, isso não pode fazer você se sentir humilhado, afrontado, irmão. A longanimidade, ela faz com que você fale bem, abençoe os que estão descendo o bambu e além você. E eu vou falar uma coisa para você, é difícil, tá, pessoal? É difícil você abençoar os que estão te perseguindo. E às vezes vem com muitas pedras na mão, esquecendo que também tem erros e pecados. Jesus, quando aquela mulher estava ali, foi posto, olha, o que o senhor fala? Eles queriam pegar Jesus. O que o senhor fala? Na lei de Moisés mandou apedrejá-la. Mas o homem também não estava adulterando ou era só a mulher que estava adulterando? E aí Jesus com mais falou, se alguém que não errou, tira a pedra. E foi todo mundo saindo. Mas às vezes a gente não, pessoal. A gente dentro da empresa, às vezes a gente quer dar o troco naquela pessoa que está nos prejudicando, que você descobre. E às vezes nem sempre é verdade. Toma cuidado com o telefone sem fio. Uma vez, irmão, vou contar um caso aqui engraçado. Tinha um camarada, a sala do coordenador nosso lá, era assim, aí aqui era uma salinha para ele dentro de outra sala. A sala assim. E aí ficava ali, né, a gente ali, os inspetores, aquela coisa, e tinha um camarada que sempre ficava ali perto da sala para poder ouvir. E teve um dia, que ele assim, meio assim, né, aí ele escutou o coordenador falando assim, ó, nós vamos ter uma promoção em massa. Sabe o que ele escutou? Demissão em massa. E aí, saiu falando todo mundo que teve que demissão em massa, depois não veio. Não. Quando chegou no final do mês, que a demissão em massa era no final do mês, veio foi um aumento para todo mundo. Mas o que eu estou querendo dizer, às vezes você ouve coisa que não tem nada a ver, irmão. Coisa que nem é verdade, que alguém está tentando criar uma contenda, e você, ao invés de abençoar, você maldiz. Longanimidade é aquela pessoa, longânima é aquela pessoa que ela é vagarosa em irar-se, que tem um ânimo longo, irmão. Que é uma pessoa que vai passar pelas mesmas ofensas, mas não vai abrir a boca para amaldiçoar. Ela vai abrir a boca para bendizer. E bendizer não é só abençoar, mas é falar bem enquanto aquela pessoa fala mal. É triste o que eu vou lhe falar, mas você vê, meu irmão, infelizmente dentro da igreja, um grupo de pessoas que não estão ali para poder trazer ninguém. Só estão ali para poder tirar as pessoas da igreja. Esquecem que vão dar conta por cada alma que, de uma certa maneira, fez a pessoa, que tirou a pessoa da igreja. E ele continua dizendo, ó, vai lá, versículo 29, por favor. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. Olha aqui para mim. Jesus está falando, ó, feriu num lado, não é dar o outro lado para o cara bater, irmão. Isso aqui foi muito interpretado por muito tempo, um período enorme. Quando Jesus disse, ó, bateu aqui, dê o outro lado, oferece a outra face, não é isso. A face de ignorância oferece, meu irmão, a face de amor. Se a pessoa vem te tratando com ignorância, não é bater do outro, não é isso. Faça o oposto que aquela pessoa está fazendo. E eu vou te falar uma coisa, o amor constrange, hein, pessoal? Teve uma vez que eu precisava fazer uma situação, uma mexida, irmão, num determinado local. E eu falava assim, Jesus, como é que eu vou fazer para trocar esse cara? Esse cara tem a fama de brigar com todo mundo. Eu estou contando a minha estratégia para vocês aí, não conto para pastores não, viu, pessoal? Você vai, lógico que eu estou brincando. Aí um mês anterior, meu amigo, ó, não tem ninguém aqui igual a você. E o cara fala aqui pra gente aqui, esse camarada aqui, Quando foi, porque eu precisava trocá-lo. E a pessoa tinha fama de não aceitar trocas. E aí, resumindo, passamos aquele período e realmente era uma pessoa, mas que não ouvia isso. E aí eu falei assim, agora, minha amiga, eu preciso que você vá para essa missão. Ela é menor, mas você é o único que tem capacidade. E o cara foi. E olha para mim, ó. Olha para o pastor aqui. Não entendo o pastor errado, mas a gente precisa dessa parte do fruto. A gente precisa ter esse entendimento. Você tem que ter paciência
com as afrontas. E aí continua, por favor. Vai lá, filho. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Eu estava uma vez em Minas, e lá tinha uma moda, irmão, do pessoal vir de bicicleta e roubar o boné do pessoal. Aqui o pessoal tem gente que fala aí, bombeta, mas é o boné. E um dia, eu estava começando na igreja, tinha 15 anos mais ou menos, o cara veio para pegar meu boné, e ele bateu assim, o boné caiu no chão. E aí ele ficou meio assustado, eu peguei e falei assim, amigo, eu não estou aqui para contar vantagem para você, mas é o que aconteceu. Você não está me roubando, eu estou te dando, é diferente. Se esse pecado da minha parte, você não tem não, é seu. Aí ficou olhando assim, é seu. Fui embora com o cabelo todo... Mas de mim eu não considerei que como ele roubou. É igual o que eu falei agora um dia desse atrás. Esse negócio de emprestar dinheiro para a família é complicado. Dá, irmão, é melhor do que emprestar. Tô falando tô te dando um conselho. E outro negócio de cheque, não preenche para mim, que me passa seu cartão, que no final do mês eu te dou. Dá, irmão, é melhor do que você... Deixa para lá. E o último versículo para a gente ir para a parte que eu quero já já. Versículo seguinte. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhes vós o que, igreja? Isso tudo que Jesus falou, na verdade, ele fala até o 36. É a característica do longânimo, irmão. É aquela pessoa que ela não se ofende com as afrontas e as ofensas. Pastor, será que é assim mesmo? É. Vamos lá em 2º livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 5. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo, ia amaldiçoando. O Davi, meu irmão, nos ensina aqui algo importante. Ele fugindo de Absalão, o seu filho, querendo usurpar o reino, ele não quis bater de frente com o próprio filho. Gente, pai nunca tem que ficar contra o filho, irmão. Ontem eu passei perto de um local que era foi minha esposa e a gente foi lá visitar. Foi fazer uma visita ontem, a irmã que estava aniversariando durante o dia, e aí nós passamos perto de um local que é uma cadeia, uma penitenciária. Estava cheio de gente lá visitando os presos, irmão. E eu vou falar uma coisa contigo, eu já vi a minha mãe, o sofrimento que a minha mãe passava por poder visitar, e via também o sofrimento das pessoas ali. Pastor, sério, mas pergunta para uma mãe que o filho está todo cheio de crime, essas coisas. O filho nunca vai ser um filho ruim para ela. Mas por que eu estou dizendo isso aqui, pessoal? O Davi, para não bater de frente com o filho, olha para mim aqui, olha para mim. O Davi saiu de casa, irmão. Saiu. E a Bíblia diz que quando Davi ia passando por esse local chamado Baurim ali, saiu um homem chamado Simei e começou a amaldiçoar Davi. O Davi andando aqui e o Simei ali em cima, ali, ó, e começava a amaldiçoar Davi e apedrejar Davi. Olha o versículo 6, ó. E apedrejava com pedras a Davi. E todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, você notou? Começou a amaldiçoar Davi e tacar pedra em Davi. Peraí, o Davi já tinha derrubado o urso, já tinha derrubado o leão, já tinha derrubado Golias, já tinha derrubado um monte dos filisteus, e um camarada, que era um Zé Mané, começa a amaldiçoar e atacar pedra. Quantas vezes na nossa caminhada a gente vê gente que ataca a pedra na gente, né? Às vezes por uma inveja. Acontece dentro da empresa, ao invés de dar a promoção para outro, dá para você, aí você arrumou inimigo mortal lá dentro. Toma cuidado, você que é o patrão, às vezes tem gente que queria estar no seu lugar e fica tentando, não está te tacando pedra você vendo, mas está acabando contigo pelas costas. O perigoso não é o explosivo, o perigoso é o que beija no rosto e te trai igual Judas, que tem aparência de piedade, que até chora, eu te amo, mas nada. Eu falei sexta-feira, o Jairo, quando Jesus falou com ele, não temas, crer somente, quando o Jairo chegou em casa, estava todo mundo chorando, porque a menina morreu. E aí quando Jesus falou assim, a menina não está morta não, ela está viva. O mesmo que estava chorando, os mesmos, começaram a rir. Peraí, o choro era de tristeza pela morte da menina? Nada, irmão. Era lágrima de crocodilo. Hoje o trem está feio aqui, misericórdia.
Mas isso aqui é muito sério, pessoal. A longanimidade é a capacidade de suportar ofensas. Olha o versículo 7. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, e homem de Belial, é uma coisa de homem de demônios. Versículo 8. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tem reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. E este agora, ele vai falar algo que talvez você ache como palavrão, na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Olha que cara sem noção, irmão. Versículo seguinte. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei o quê? A situação de Davi já não estava boa. Parte do reino acompanhando Absalão, seu filho. E agora aparece o Abissai, que era um homem de guerra de Davi, um braço direito, e fala assim: Senhor, é o seguinte, esse cara não pode fazer isso contigo. Eu vou até ele e vou tirar a cabeça dele. Quantas vezes dentro da empresa tem o pelego lá, irmão, que chega para o patrão e fala assim: manda esse cara embora. Primeiro que se você for mandar embora na ideia dos outros, você nunca serviu para ser líder, irmão. O líder tem personalidade. Se for mandar, se a gente fosse tirar pastor que tem reclamação pessoal, até eu já tinha ido embora. Amigão, como diz o ditado aí, que contra fatos não há o quê? Não tem prova. É coisa pessoal. Quantas vezes, irmão, dentro de casa, às vezes, a sogra bota a pilha na filha para acabar com o relacionamento. Ah, que loucura, irmão. Não, pastor, modéstia à parte, eu sou uma boa mãe. Aí fica assim: nossa, filha, como é que você tá magra? Ai, nossa, esse cara não tá tratando de você. Olha seu cabelo, olha sua unha, tá cheio de cascão, tá colocando. Contra o cassim, você perceber, aquilo já vai entrando. Na hora que surgir um estopim, alguma coisa, você vai jogar tudo isso aí na cara. É o obreiro, irmão, que nunca leva para o pastor solução. Só leva problema, irmão. E às vezes você está ali, sabe, até atendendo alguém, conversando com uma pessoa, mas ali conectado, aí chega. Antes do culto, irmão. Sabe? Se você for na pilha, meu amigo, você acaba com tudo. Longanimidade. Você tem que entender, o longânimo, ele não age no ânimo dos outros. Ele age na direção da palavra. O movimento dele, como diz o Chapolin, é friamente calculado. Mas é verdade, é exatamente isso. E o Abissai começou a falar assim: não, se o senhor permitir, esse cara é um Zé Mané, não tem ninguém que lute por ele, não, é um cão morto. O cão naquela época não era animal doméstico não, viu, pessoal? Era um animal que o pessoal considerava como amaldiçoado. Nesse local aqui, devido à lei, mas depois eu falo sobre isso. E começou a botar pilha. Mas o Davi, irmão, passou por vários erros, como qualquer ser humano. Mas o Davi, meu irmão, era um homem dirigido por Deus. Olha o que o Davi vai falar, ó. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixa eu amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem, pois, diria, porque assim fizeste? Você notou o que o Davi disse? Rapaz, quem que você pensa que é filho de Zeruia? O rei sou eu. O patrão sou eu. A mãe sou eu. O pai, a esposa, o marido sou eu. O pastor sou eu. Andar na bota dos outros, irmão. Eu às vezes até escuto. E o mineiro, ele tem uma característica. Tem algum mineiro aqui? Ele vai comendo. Finge bobo, irmão. Às vezes você acha que o cara é bobinho. Fala errado, o que é? Sabe você escutar e descobrir quem é o cara? O mesmo que chega descendo o pau em outro, quando eu sair, vai ser o mesmo que vai descer pau em mim, mano. Ou você acha que não? Vai vendo. Ixi, e fica ali. E aí você fica até... Aí quem está ouvindo fala: nossa, o pastor está ouvindo fofoca. Não, o pastor está descobrindo fofoqueira, é diferente. Ei, irmão. Não estou falando para você de uma pessoa que errou com a outra. Eu não estou falando isso. Porque olha para o pastor. Muitas vezes o pecado é apontado. O próprio Senhor disse isso. Às vezes, como pastor, eu tenho que saber o que aconteceu para a gente poder ajudar a pessoa lá que está naquela prática. Eu não estou falando disso, eu estou falando daquele que de propósito, olha para mim, quer aflorar o seu ânimo.
O Davi falou, quem é você, rapaz? Eu que sou o rei. O que você pensa que é, filho de Zeruia? Os filhos de Zeruia, que ali existiam outros ali. Não, não, não. E se foi Deus? Deixa Deus no controle. Pessoal, não vou ler muito porque tem outras coisas para falar. Mas o Simei lá na frente pediu perdão para Davi. A situação já estava feia. E se o Davi corta a cabeça do Simei? E eu não ia piorar a situação? Às vezes, por você não ser longânimo, você está piorando a situação com as suas atitudes. Aí era a hora de você aprender a suportar as ofensas. E isso eu falo com a maior tranquilidade em falar. Tem muitos que são crentes que ainda não praticou isso aqui ainda no casamento. E eu estou falando para você e eu estou aprendendo também, gente. Muitas vezes a gente vai, pá, pum, pá, aí depois você fala, ih, rapaz, não era para ter feito assim. A coisa é tão séria que eu vou te mostrar agora, dentro da palavra, algo importante. Coloca para mim Provérbios 25, 15. Não precisa abrir não, gente, senão vai demorar muito, porque tem mais textos aqui para ler. Pela longanimidade se persuade ou acalma até o que, igreja? O príncipe. Por maior que seja a autoridade, quando você é uma pessoa que você demora a irar-se, que você aceita as ofensas, olha para mim, até o príncipe ele fica de boca aberta contigo. Quando eu falo príncipe, é a pessoa mais poderosa. E eu estou falando isso aqui, irmão, não entende o pastor errado. Tem muitas pessoas que não conseguem, de jeito nenhum, acalmar as pessoas que estão perto dela. Pelo contrário, ela só piora o estado das outras pessoas. E eu estou dizendo para você, sem sombra de dúvidas, a Bíblia diz que conforme ao povo é quem? Quem lembra? Ninguém lembra disso? Conforme ao povo é o sacerdote. Olha para mim, conforme aos funcionários é o patrão, irmão. É sempre assim. Conforme são os filhos, conforme são os funcionários, é o patrão. Conforme os filhos, em muitos casos, é o retrato da mãe. Você acredita que quando a minha mãe... Eu estou falando a verdade, eu queria ser marrentinho, ignorante igual a minha mãe, você acredita nisso? Já estava dando patada em todo mundo, irmão. Verdade, mas graças a Deus minha mãe não é assim mais. A minha própria pessoa falando, nossa, você é muito parecido com a sua mãe, mas era mesmo, era pior. Estou falando para você como homem de Deus. Olha, volta agora no capítulo 16, versículo 32. Por que eu tenho que ser longânimo? Por causa disso aí, ó. 16, 32, vamos lá? Melhor é o longânimo do que o que, igreja? Pastor, eu sou muito valente. Não, primeiro você tem que ser longânimo. Você tem que ter paciência com as afrontas. Não adianta nada você ser valente, ser inteligente, ser rico, ser bonitão, cheirosão, né? Primeiro é longânimo. Não adianta, você pode ser inteligente, você pode ser o que for. Primeiro é ser longânimo. Melhor é o longânimo do que o valente. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma o quê? Você pode conquistar milhões e milhões e milhões de coisas. Mas se você não aprender a governar o seu espírito, você perde essas coisas fácil, fácil. E aí, se eu não tenho essa longanimidade, vai ficar forte agora. Êxodo 32, 15. Vamos lá. Tem que aprender a ter paciência, irmão. As coisas vão acontecendo. E às vezes a pessoa está... Você sabe que a pessoa está te descendo o bambu. Sabe? Aí você vai e não tem paciência. Não estou falando para ficar passando a mão na cabeça. Não. Surge um momento, irmão. Aí você, manda a pessoa embora. Não, eu faço isso para mostrar autoridade. Você está mostrando é medo. O líder não age assim. Olha para o pastor, você não tem que mandar, você tem que inspirar, irmão. Se bem que tem gente que nem inspirando, mandando, chicotando, ele faz, né? Mas é o que a Bíblia está dizendo aqui. Êxodo 32, 15, vamos lá. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho, na sua mão. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de a outra banda, escrita estava. Moisés ficou lá no monte, meu irmão, um monte de dias, bastante dias. E o Moisés, então, meu irmão, Deus falou, olha, eu estou escutando aí um barulho lá no povo, lá, um alarido. E não é barulho de guerra não, viu, Moisés? É barulho daqueles que cantam, eu ouço. As tábuas que Deus escreveu, dos mandamentos, do testemunho, e o próprio Deus escreveu, Moisés pega as tábuas e está descendo, irmão. Quando Moisés, meu irmão, você vai ver agora,
chega no local, ó, aquelas tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Atenção agora. 17, Diogo, por favor, filho. E ouvindo Josué a voz do povo que o jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Versículo 18. Porém ele disse, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Versículo seguinte, por favor. E aconteceu que chegando ele no arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do que, igreja? Olha para mim aqui. O Moisés, quando chega lá com as tábuas, ele olha o povo, irmão, o Arão, todos eles, irmão ali, esposa, todo mundo adorando o bezerro. Tiraram os brincos, os cordões, tudo de ouro e mandaram fazer o bezerro. E o Arão foi na pilha. O Arão falou, vamos fazer o bezerro, porque foi o bezerro que tirou a gente do Egito. Ah, que coisa, irmão. Acharam que Moisés... Quando Moisés chega e vê aquele tanto de povo dançando em volta do bezerro, adorando o bezerro, olha para mim, Moisés pega as duas tábuas que Deus tinha escrito, pá, quebra as duas, irmão. Quantas vezes a gente quebra a obra de Deus? Casamento. Às vezes, até aquela porta que Deus te abriu, aquela empresa que Deus te deu, porque a gente às vezes não é longânimo, irmão. É explosivo. Não, eu sou desse jeito. Ser enérgico é uma coisa, ser explosivo é outra coisa, totalmente diferente. Tem gente que está aqui, ó, que já perdeu o relacionamento com os filhos. Mas por quê? Porque arremessou, com todo respeito, arremessou, ou quebrou, ou acabou com esse relacionamento, porque viu algo que o ofendeu. Seu filho pode ter tomado a decisão de seguir qualquer coisa, irmão. Você pode não concordar, mas não concordar e respeitar é outra coisa, irmão. Quantas vezes, irmão, você está aqui, ó, se moendo, irmão, e sabe, e tentando trazer negócio novo para o povo, e liga, e fala, e aí tem gente que ainda vai, você vê no Facebook. Nesse carnaval aqui, gente, às vezes linha de frente, mano, perguntou para mim um obreiro aí, deixa para lá. Deixa para lá. Dá vontade de pegar a tábua e descer no chão, na orelha dele, irmão. Mas olha para mim, você tem que ter longanimidade, você tem que agir na paciência, irmão. Tem gente que está quebrando a palavra por causa disso. Quando você vê, já não tem mais tempo de recuperar, irmão. Minha mãe sempre disse, meu filho, palavra falada é flecha lançada. E é, pessoal. Não, eu nunca te agredi, mas em palavra é agressão também. Ou você acha que agressão é só soco? E tem uma vez minha mãe falou assim, hoje eu não vou te bater, eu vou só falar. Chegou no metade do dia, eu falei, mãe, me bate. Porque eu não aguentava mais, irmão. Irmão, tem palavra que dói mais do que um soco, amigo, mais do que um tiro. A gente precisa entender. O Moisés precisava entender isso. Talvez seja por isso que o Moisés não levou o povo, meu irmão, à terra da promessa. O Josué, meu amigo, agiu na diferença. E eu falo para você, eu sempre aprendo com as pessoas. Muitas eu aprendo o que fazer e muitas o que não fazer, irmão. Pastor, mas o senhor está sendo polêmico agora. Não é ser polêmico, eu já tive pastor lá em Minas que eu não queria ter, irmão. Ué? Nossa, Deus... Mas não foi por isso, de uma certa maneira, meu irmão, que eu perdi a minha comunhão com Deus. Pastor, eu já entendi. Será que entendeu mesmo? Ou vai sair daqui igual um cavalo, dentro do carro? No trânsito, tem dia que é ruim. Tem dia que dá vontade de você esquecer que você tem carro, irmão. Passar por cima E tem gente aqui assim, oh meu Deus, me dá paciência. Você sabe como é que Deus nos dá paciência? Alguém sabe? Alguém sabe? Hã? Hoje vocês estão gente, vocês estão calados. O que está acontecendo? O Corinthians ganhou ontem. Ué? Olha, pastor, meu Deus, me dá paciência. Como que Deus vai te dar paciência?
Hã? Te dando alguém mesmo, te dando um teste. Não peça paciência não, que Deus faz isso. Coloca um chato, uma chata do seu lado. Pastor, no meu caso, foi até casamento. Se vira. Quem mandou você pedir? Mas aqui é sério. Vou te dar mais um exemplo. Ofensa nenhuma pode nos parar, irmão. Eu não quero que você entenda o pastor errado. Eu não ligo para essas questões aí, irmão. Aí tem gente que se dói por algo que a pessoa fala. Aí fica, com todo respeito, se corroendo, irmão. Sabe? Para poder tentar. Não, mas eu sou. Irmão, todo mundo é igual. É ou não é, gente? Sim. Meu irmão, a Deus, um dia desse até vocês vão rir. Pode ser que o pessoal até me bloqueie aí, mas tá tudo certo. Eu fui no médico e aí a menina preenchendo a ficha perguntou: qual que é a sua raça? Eu falei: humana. Amigão, Deus criou todo mundo, amigo. Deus criou, meu amigo. E ela ficou olhando assim. Mas eu falei errado? Claro que não, irmão. Mas a gente está num período que você... Olha para mim aqui. A gente está num período que você pode falar... Você tem... Não é? Você não pode ser o que você quer? Eu sou, a minha raça é humana. Pronto. E ela anotou lá, humana. Mas deixa dar certo, irmão. Mas deixa pra lá, irmão. Esse negócio é complicado. Tem gente que se dói muito, irmão. Tem gente que se dói muito. Ai, falando do meu nariz. Mas o que tem, irmão? O nariz bonito que você tem, irmão. É igual. Eu fui comprar um negócio no mercado. Eu não vou falar no mercado, não. Mas é por aí. E aí, a menina falou assim: tem um cupom aqui para ganhar não sei o que e tal. Eu falei: filho, eu nunca ganhei esse negócio. Não, mas preenche, vou preencher para você. E ela perguntou assim: profissão. Eu falei: pastor. Ela: você não trabalha não? Desse jeito. É só pra... Olha pro pastor. Aí eu vou processar a menina por causa disso, irmão? Não, eu vou te processar. Eu vou processar por causa disso? Já aconteceu um caso na sede de São Paulo. A pessoa veio me pedir para abençoar a causa na justiça dela. E era exatamente sobre isso. Eu não abençoei, irmão. Pergunta se ela ganhou. Porque se ela tivesse ganhado, ela teria voltado e jogado na minha cara. Ganhou nada, irmão. Paz, irmão. Qualquer coisa ofende a pessoa. Porque falou que eu sou de Minas. E eu sou mineiro mesmo, irmão. Uma vez a mulher falou assim: pastor, no culto, no alfabeto do mineiro, o que o A diz pro B? Eu falei: hã? O A diz pro B? Ela: cadê o C? Mas o que tem, irmão? Eu tô falando para você como homem de Deus, eu não... Olha aqui pro pastor, olha para mim aqui. Existe alguém pior do que o outro? Existe? Claro que não, irmão. Pastor, mas e quem pratica esse tipo de coisa? Está endemoniado. Quem fica ofendendo as pessoas. Vocês estão entendendo, sim ou não? Por causa de opção, por causa de não sei o quê. Essa pessoa está endemoniada. Você quer que eu te provo? Vamos lá em primeiro livro de Samuel 17:41. Tem que tomar muito cuidado aqui, porque hoje em dia é uma lacração tremenda, irmão. Uma nutelagem aí que não deixa ninguém, meu irmão, te colocar para baixo por causa de nada. Longanimidade é a característica que te faz, meu irmão, ser tardio, você demora a irar. Você não deixa isso aí te abater. Eu vou te provar que existiu isso na Bíblia. Vamos lá. 17:41. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. Atenção agora, ó. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o que a igreja? Desprezou. Porquanto era jovem e o que a igreja? Olha para mim. O ruivo não é uma característica de algumas pessoas, o cabelo mais amarelo, mais vermelho, não é verdade? Olha para mim, porque quando Golias olha e despreza Davi, isso aqui desprezar, se você for ler na NTLH, você vai ver, e caçoou de Davi por causa disso. Se você vai ver, é ou não é um racismo, um preconceito? Sim ou não, gente? Olha para mim, o que eu estou querendo dizer? O Golias estava na bênção de Deus ou estava com o demônio? Mas o Davi vai ligar para isso? Claro que não, irmão. O Davi, ele sabe do valor que ele tinha diante de Deus, irmão. Aí você fica se doendo, irmão, por causa de um xingamento, por causa de uma afronta, às vezes por algo que a pessoa falou contigo. E, pastor, eu acho que hoje só está... Não, irmão, Zé tem que tomar muito cuidado para falar disso, mas que é errado, é muito errado. Mas o que o pastor está querendo dizer é que você não pode parar. Está entendendo, sim ou não, gente? Aí é que você tem que lutar mais ainda. Ir para cima. E olha o versículo seguinte, ó. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Tudo isso, o Davi, olha para mim,
Vai beber igual um copo d'água, irmão. Não vai deixar aquilo ali o parar, irmão. Olha para mim, longanimidade é a capacidade, a paciência da pessoa em suportar ofensas, afrontas, irmão. Você tem que procurar seus direitos, entendeu? Mas parar sua vida por causa disso, não. Não para, irmão. Não para. Versículo seguinte. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Olha que coisa linda. Porém eu vou a ti em nome do Senhor do que, igreja? O Deus dos exércitos de Israel, a qual tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há o quê? Olha para mim. Venceu ou não venceu Golias? Davi venceu Golias. Qual foi o momento que o Davi venceu Golias? Foi quando ele tacou a pedra? Foi quando ele resistiu à ofensa. Esteja preparado para resistir qualquer ofensa que vier. E você será responsável por derrubar, meu irmão, gigantes em nome de Jesus. Mas olha para mim, não pode se doer, gente. Não pode. Não. Tem gente que infelizmente está parando a vida dela por causa disso. Irmão, estou falando aqui abertamente. Eu fui atender um caso que meu amigo, pastor, ora pela minha mulher. Pastor, o que tem que sua mulher? Pastor, está dentro do quarto. Pastor, não sai. Eu fiz questão de ir lá. Cheguei lá, irmão, uma mulher bonita, irmão. Sabe, no quarto, nem as necessidades ela saía de lá para fazer, irmão. O negócio estava horrível. E eu falei com ela, amiga, assim, deixa a porta aberta aqui, dá licença, por favor, deixa eu falar só com a sua esposa. Ô, irmã, sou homem de Deus, eu quero te ajudar. Do jeito que a senhora está desagradando Deus. Vocês vão achar que é conversa fiada, mas eu sabe que não. Mas por que a senhora está desse jeito aí? Aí ela começou a chorar. O camarada fez uma brincadeira com ela de mau gosto, sobre ela ter engordado, que acabou com a autoestima da mulher, irmão. Eu não vou falar, meu bem. O médico falou assim com ele, minha esposa está ali, vou falar. Falei com ele, doutor, minha esposa pode engordar, pode emagrecer, que o meu amor por ela nunca me faz perder o amor, a vontade de ter a minha esposa como a minha esposa. E estou falando para você, ela sabe que eu não estou falando mentira. Aí, já falei contigo, o cara falou para mim assim, olha, pastor, quer largar minha mulher tá velha. Eu falei, sua boca já tá murcha, rapaz. Aí, a mulher ouve isso e fica tristinha. Não, aí é que a senhora tem que se arrumar e andar mais bonitona e cheirosa. Passa um avanço debaixo do braço aqui. Aí se dói. O camarada não tem capacidade de ir lá e investir na mulher dele. E é o primeiro a criticar, irmão. Tem que aprender a suportar ofensas. Às vezes, não é de relacionamento. Às vezes é dentro do trabalho, irmão. Às vezes, eu estou falando para você que você entenda como você quiser, mas às vezes é assim mesmo. Dentro da igreja. Minha mãe parou de ir na igreja um tempo, porque a luta estava tão grande que ela ia de chinelo de dedo mesmo. E tinha uma mulher lá que ficou obreira, irmão. Não é obreira, não. Tem obreiro e tem cobreiro. Essa é uma cobreira mesmo. Mas minha mãe ficou um tempão sem ir na igreja por causa disso. Sabe? Aí eu fico imaginando, irmão, aonde a igreja vai parar sem longanimidade e sem gente que tenha sabedoria para lidar com os problemas da vida? Um dia a irmã falou comigo assim na igreja, no culto. Ah, pastor, eu gosto demais de vir aqui. Eu falei, opa, né? Gosto de vir aqui porque, né? Para a palavra, né? Não é por causa do louvor, por causa das orações. Ele falou, não, eu falei, mas é mesmo? Gosta mesmo? Ela é. Pastor, eu adoro o seu mineirês. Olha que coisa. Mas olha para mim. Nada, meu irmão. Eu estou num período que, olha para mim, pode bater, amigo. Bate, sério. É larga, irmãos. Não dói, pessoal. Não dói. Eu não quero que você entenda o pastor errado aqui. Vocês acham
Irmão, que a gente não passa por isso, mas você tem que exercitar. A melhor maneira de você saber se você tem essa parte do fruto, olha para mim, é passando por ofensa, irmão. Ninguém deseja por isso, mas você não pode abaixar sua cabeça por nada. Mateus, capítulo 15, versículo 21. Aí fica aí, irmão, se doendo aí por causa de algo que os outros falou com você, por causa de algo que você passou, rapaz. E eu lembro como se fosse hoje, amigo. Eu já contei isso aqui para vocês. E eu falo isso aqui é só de testemunho. Na época, Mateus 15, 21. Na época, pessoal, que meu irmão estava envolvido no mundo do crime, lá das drogas, quantas vezes a polícia chegou lá em casa atrás dele e falava com a minha mãe, chamava a minha mãe de cada nome absurdo, e minha mãe sem saber de nada, irmão. Mas minha mãe não virou aquilo que eles falaram. Viraram para mim uma vez, irmão, e eu lembro que eu cheguei do trabalho, na época eu estava trabalhando lá nessa questão da qualificação Petrobras e tinha condições para isso. Cheguei do trabalho de carro e já fui para a academia antes da faculdade de moto. E aí a polícia me parou. Falou assim, você não é irmão do fulano? Eu falei, sou, e por que você está me perguntando? Como é que você comprou essa moto? Eu fui obrigado a ser sem educação, com dinheiro. Mas você não ganha. Por Deus está no céu, estava eu e um amigo, que inclusive que Deus o abençoe, está passando por uma luta na saúde. E aí eu fiz questão, falei, dentro da minha carteira aí, pode pegar aí, dentro da minha carteira tem aí o olerite aí, que vocês conhecem como olerite, lá em Minas é contra-cheque. Olha aí quanto que é o salário que eu ganho. Fui obrigado a ser, responder à altura, irmão. Mas não é porque eu sou irmão do fulano que eu vou ser igual fulano, não, ué. Não é porque a mãe se envolveu em coisa errada que a filha vai se envolver, ué. Não aceita ninguém te ofender, não, irmãos. Levanta a sua cabeça. Não para. Levanta a sua cabeça. E se for o Senhor que está permitindo? Eu vou te mostrar, olha para mim, que antes da bênção, às vezes ele permite, para ver se você está preparado. 15, 21. E partindo Jesus dali, foram para as partes de Tiro e de Sidom. Vai lá. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está está miseravelmente endemoniada. Atenção, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de quem, igreja? Olha aqui para mim. Vem aqui, Petrônio, fica aqui. Essa mulher, pessoal, saiu daquelas cercanias ali de Tiro, ali por ali afora. O pessoal até faz alguns comentários sobre esse povo. Mas era um povo que ainda não conhecia verdadeiramente o Cristo e era considerado um povo extremamente pecador. Jesus, andando, essa mulher veio gritando, Jesus, filho de Davi, ajuda minha filha, está miseravelmente endemoniada. Olha para mim, olha o que Jesus fez, olhou, fez assim, não respondeu uma palavra e continuou andando. Meu irmão, se é no dia de hoje, a turma da lacração, e até colocar na internet, falso profeta. Olha para mim. Deus sabe como trabalha, pessoal. Ele não trabalha como você, ele não trabalha como eu. Às vezes ele permite. Jesus tinha um plano nisso aí. Já preguei sobre isso. Aquele povo era tratado mal pelo povo hebreu, pelo povo de Israel e por todos os outros. Eram comparados como cachorros, que era um xingamento naquela época. E aí, meu irmão, ele não respondeu a palavra. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Fala, Senhor, por favor. Socorre. O Senhor é majestoso, Jesus. Me ajuda, minha filha. Olha o que Jesus vai falar com ela. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los ou dá-los a quem? Olha para mim. De que Jesus chamou aquela mulher? Mas olha para mim. Olha para mim. O que Jesus estava fazendo, estava permitindo nessa mulher? Ele queria ver se essa mulher, se ela tinha uma parte do fruto que ainda iria vir. E deixou escrito para que a gente hoje falasse. Uma parte do fruto chamado longanimidade. É a pessoa que tem um ânimo longo. Ela não se ofende facilmente. Olha para mim, se fosse hoje, isso daria até processo. Era ou não é, igreja? Mas por que Jesus estava fazendo aquilo ali? Você só vai estar pronto para alcançar milagre se você aprender a passar por cima de ofensa. Às vezes a ofensa é a conduta de um familiar.
Você tem até vergonha de andar de mão dada com ele no bairro. Aí ele dá a mão, você fica assim. Mas não é seu marido? Mas está naquela situação. Mas deixou de ser o seu marido por causa disso? Falou assim, ó, eu dou pão só para os filhos, o cachorrinho é depois, viu? Para a cachorra, desse jeito. Pastor, mas Jesus foi insensato? Claro que não, irmão. Está no controle de tudo. E se foi Deus que permitiu? Vê se você está passando isso dentro do trabalho. Pastor, mas não está dando para mim. Então vai embora, sai, some. Vai para outro lugar. Mas se está ali, aprenda a não se abaixar por causa disso. E a mulher vai ensinar para a gente, eu já estou terminando. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Fala, Petrônio. Fala o que o senhor quiser. Fala o que o senhor quiser. Não importa. Não importa. O que eu preciso é de uma coisa. O que eu preciso de uma coisa. Da minha bênção. Da minha bênção. Se eu vou passar por isso... Se eu passar por isso, eu passo. E aí você vai se doer por causa de uma olhada diferente, com raiva que a pessoa te deu, irmão. Uma vez eu estava pregando, irmão, lá em Minas. A mulher tá que me olha com o cara fechado. Eu parei o culto e fiz assim, ó. Sabe, você está falando e a pessoa está assim... Ela falou assim, tá tudo bem, o importante é outra coisa, eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção. Tá tudo certo. Isso não me ofende mais não. Já me ofendeu. Hoje não. Estou preparado. Estou preparado. Olha o versículo seguinte. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha o quê? Foi mais ou menos assim, dá a mão, parabéns. Você está pronta para receber o milagre. Olha para mim aqui. Não sei qual é a ofensa, a afronta que você assim viveu. Mas Jesus hoje está falando contigo. Vai ser feito como tu deseja. O milagre, ele é seu em nome de Jesus. Mas olha para mim aqui, gente. Não se doa. Pelo amor de Deus. Não fica com dodói, sabe? Não fica, sabe, que esse negócio... Não. Já viu uma luta de MMA, como é que funciona? Quando o cara machuca o lado, o cara vai bater onde? Só naquele pior. Você sabe como é que eu faço? Eu nunca tive apelido que pegou. Mas você sabe como que eu fazia na escola para o apelido não pegar? Quando ele falava assim, um exemplo assim, ô narizudo, e aí, como é que tá? E o cara, ô orelhudo, é nós. Nunca pegou. Agora apela para ver. Vai bater onde está doendo mais, hein? Gálatas 6:9 eu termino. Pastor, mas tem sido uma ofensa. Minha esposa nem sequer cozinha para mim. Vai lá e você cozinha. Você tem empregado dentro de casa, irmão? Vai lá você e cozinha. Ué. Você vai compra um lanche, compra iFood. Passou a dinheiro para isso. Então, come hoje. Mas ela está fazendo o quê? Pastor, que ela trabalha também. Mas os dois trabalham, irmão. Não está bom para você. Chega perto e fala assim, a partir de hoje eu quero que você não trabalhe mais e que você vai ficar dentro de casa aqui e eu vou te pagar um salário. Aí as mulheres... Tá vendo? Viu? Viram? Estou falando, irmão. Tá se doendo por causa de pouca coisa, irmão. É bom que você já faz um regime forçado aí, ué. E não nos cansemos de fazer o bem, meu irmão. Ser longânimo. Você ter um ânimo longo, irmão. Você não perde a paz. Isso é fazer o bem. Porque ao seu tempo ceifaremos. Se não houvermos o quê? É a mesma coisa, ó. Que ao tempo certo teremos a bênção. Se nós não caímos na armadilha da ofensa. Deus hoje te fala. Por isso que eu gastei o culto todo só para falar uma coisa. Se você aprende a ser longânimo, pode se preparar. Você está preparado para receber uma grande bênção do Senhor Jesus. Aplauda Jesus bem forte. É isso. Fica de pé.